Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer esse vídeo agora, sequência aí de exercícios biologia vegetal, vamos estudar um pouquinho aqui do conceito aí em exercício, né? O conceito de fotossíntese e estrutura foliar e também um pouco da estrutura da questão dos estômatos e cloroplastos, beleza? Esse vídeo é o vídeo 1 da sequência de 2 ou 3 vídeos também, então vai ter mais vídeos aí além desse para corrigir todos os exercícios, ok? Então vamos lá. Exercício 1 aí, ó. A figura a seguir representa uma célula vegetal. Então a gente tem uma célula vegetal aqui, representando algumas organelas, né? Então a gente tem o retículo não granuloso, temos núcleo, nucleolo, né? O 3 aqui ele não trouxe o nome, 4 ele também não trouxe nome, esse aqui, né, retículo granuloso, número 1 e 2 também não trouxe nome, e um envoltório nuclear. Então ele pede para identificar as características de 1 a 4, mencionando as suas principais funções aí. Então vamos lá. Olha só, estrutura 1, grande aqui, estrutura de reserva, né? Vacúolo. Então, reserva e regulação osmótica. Como que eu faço regulação osmótica aqui? Eu regulo a quantidade de ar e água que eu vou corresponder nesse espaço. Logicamente eu controlo quanto vai caber dentro da célula ou não, de acordo com quanto eu encho isso aqui ou não, o vacúolo, né? Então, regulagem osmótica aí. 2, parede celular, né, pessoal? Muito simples aqui. Qual que é a função da parede celular? Proteção e sustentação. Sustentação da célula para que a planta tenha, né, uma sustentação ali, não tem esqueleto, né? Então, 3. Vamos lá, onde está 3? Aqui, mitocôndria, né? Respiração celular. Óbvio, né? Assim como faz o processo de respiração celular nas células animais, na vegetal também. E 4, cloroplastos, né? Só pelo tipinho aqui dos pontinhos verdes já dava para imaginar isso. Cloroplasto é responsável aí por fazer o processo de fotossíntese, beleza? Então, próximo. Célula vegetal caracteriza-se pela presença de parede celular muito resistente à tensão e à decomposição. Raros são os organismos capazes de produzir enzimas que a digerem. Entre eles, citam-se os fungos e as bactérias e alguns protozoários. Quanto a essa parede, pode-se dizer: A. É constituída por celulose, substância da fórmula C6H12O6. Pessoal, toma cuidado. C6H12O6 é glicose. Celulose é C6H10O5. Então tem a diferença aí de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Né? H2O, uma molécula de água, né? Uma diferença aí, basicamente isso. Letra B. Apresenta poros atravessados por pontes citoplasmáticas, chamadas plasmodesmos. Exatamente isso, né? Letra B está correta. Então, olha só. Possui depósito de lignina, substância que aumenta a sua plasticidade, favorecendo a distensão celular? Não, isso aqui não é papel da parede celular. É membrana viva? Tá errado já, é morta. Até porque, ó, aqui fala, resistente à decomposição. O que não é vivo não se decompõe, então é bem mais difícil de decompor isso aí. É permeável? Não, não é permeável. Ela só é permeável aí tendo os plasmodesmos. Sem eles, não é permeável, beleza? Então, letra B aí. Próximo exercício. Na década de 1950, a pesquisa biológica começou a empregar os microscópios eletrônicos que possibilitaram um estudo detalhado da estrutura interna das células. Observe na figura a seguir a ilustração de uma célula vegetal e algumas imagens em micrografia eletrônica. Então ele traz aí, número 1, o que parece ser a lamela média aqui, né? Estrutura entre as duas paredes celulares. Parece a lamela média. Vamos ver lá as opções de alternativas. 2, a gente tem aqui o que parece ser uma mitocôndria. 3, o que parece ser um complexo de Golgi, né? 4, o que me aparenta aqui um cloroplasto. 5, obviamente aqui um vacúolo, né? Então vamos para as alternativas. Quanto às estruturas anteriormente relacionadas, é correto afirmar. A imagem 1, ou seja, o que parecia uma lamela ali para a gente, é uma organela onde as substâncias obtidas do ambiente externo são processadas, fornecendo energia. Não, viajou total aqui, né? 2. B. A imagem 2 é de uma organela, a imagem 2 aqui é mitocôndria, né? É uma organela na qual a energia da luz é convertida em energia química
Não, né, pessoal? Quem faz isso aqui é o item 4, o cloroplasto. Então, não, tá errado aqui. C. A imagem 3 é de uma organela que concentra, empacota e seleciona as proteínas antes de enviá-las para suas destinações celulares ou extracelulares. Certinha a descrição do que seria um complexo de Golgi. Então, só pode ser a nossa resposta certa, o item 3, pois o item 3 era um complexo de Golgi. A imagem 4 aqui, ó, da letra D, é uma organela da qual a energia química potencial de moléculas combustíveis é convertida em energia. Ou seja, isso seria a resposta aqui da imagem 2, né? Que era a mitocôndria. Inverteu, e aqui ele fala do que seria um cloroplasto. Então inverte a 4 com a 2, a B com a D aqui, por isso que ambas estão erradas. E a 1 está muito errada, né? A letra E, a imagem 5 é de uma organela que produz diversos tipos. Gente, vacúolo não produz nada, né? Então, tá errada, só a letra C aí. Próxima questão. Analise as frases a seguir. 1. Os plastídeos são organoides encontrados em células vegetais e, segundo a teoria endossimbiótica, representam bactérias que foram englobadas por outra célula que evoluíram para dar origem à célula vegetal atual, com cloroplastos. Sim, a teoria endossimbiótica afirma exatamente isso. 2. Células de raízes e de sementes possuem amido como substância de reserva, acumulado no interior dos vacúolos. Raízes, pessoal? Eu acho que não. A reserva de amido está nas sementes, né? Então vamos lá, colocar 1 como verdadeiro e 2 como falso aí, ó. 3. Um pesquisador analisando os organóides citoplasmáticos constatou que 2 deles apresentam DNA, RNA e ribossomos, isto é, possuem o seu próprio controle genético. Esses organóides são mitocôndrias e cloroplastos. Beleza, acho que tá ok. Isso aqui seria a afirmação 1 e 3 aí, seria a letra D. Então é isso mesmo, ó, letra D, afirmações corretas. A 2 está errado porque raízes não tem reservas de amido, pessoal. Quem tem reserva de amido são as sementes, beleza? Próxima questão. Analise as frases a seguir. Células de reserva da semente são ricas em leucoplastos, plastídeos que armazenam amido. Beleza. Os vacúolos regulam a entrada e saída de água da célula. Beleza. Os cloroplastos possuem, além de clorofilas, xantofilas e carotenos, pigmentos relacionados à absorção de luz. Beleza. Então, tá certo. Todas as afirmações estão ok. 1, 2 e 3. Alternativa E. Tá corretíssimo isso aí. Vamos lá, próximo exercício. A figura representa o corte transversal de uma folha. Então a gente tem uma folha aqui, né, representada microscópica. A gente já tem a epiderme aqui, né? Aqui a gente tem um estômato e tem uma linha fina aqui do que seria a cutícula. No 2 e 3 a gente tem os parênquimas clorofilianos. A gente tem um parênquima lacunoso aqui, né? E o palissádico aqui, né, que são os mais compridinhos, ó, com menos espaços entre as células, e os lacunosos, cheios de espaços. Temos por último aqui a epiderme inferior, temos a estrutura 4, um estômato, e a 5 são as lacunas gasosas que formam entre essas células. Então vamos ver o que ele pede. Preencha o quadro abaixo, dando nome às estruturas apontadas de 1 a 6 e suas funções. Ou seja, os nomes a gente já falou, né? Então, epiderme, a primeira, proteção e evitar a perda de água aqui, né? A cutícula. Parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, ambos eles são cheios de cloroplastos para função aí de fotossíntese. Temos aqui o estômato, controle de perdas gasosas, né? De troca. Entra oxigênio, sai carbono, ou entra carbono e sai oxigênio. Nessa saída também temos a perda de água por evaporação e transpiração, né? 5. Espaço intercelular, esses espaços entre as células. Qual que é a função dele? Circular ar aqui, né? A circulação dos gases que entram e saem pelo estômago. E os 6 são eu até tinha esquecido aqui no começo, os 6 são os pontinhos verdes, são os cloroplastos, responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então vamos lá. A figura a seguir representa o estômato encontrado na epiderme das folhas. Pergunta-se:
Então a gente tem aqui, ó, o estômato formado por duas células guarda, que é o número 1 aqui. O 5 aparentemente aqui, como é uma célula só, eu não tenho vários núcleos, mas eu tenho vários cloroplastos. O 2 me parece o ostilo, que é a entrada e a saída das duas células guarda. A célula irmã aqui, né, que é a vizinha da célula guarda. E aqui uma célula qualquer da epiderme da folha aqui. Beleza? Então vamos lá. O nome das estruturas de 1 a 5. Qual a função do estômato? A função do estômato a gente já sabe, né? Regulagem de perda, né? Entrada e saída de gases. Logo também um pouco da transpiração, mas a função é entrada e saída de gases. Se a folha está recebendo luz do sol, quais as trocas gasosas mais prováveis estariam ocorrendo entre o estômago e o meio ambiente? Ou seja, se eu tenho muito sol, eu estou realizando muita fotossíntese. Então aqui precisa entrar o quê? Precisa entrar gás carbônico para que eu faça a fotossíntese e saia gás oxigênio daqui, né? Então vamos lá para as respostas, ó. As células aqui que eu já tinha mencionado, né? Célula 1, célula guarda. 2, ostíolo, entrada e saída. 3, célula anexa, que é justamente a que está colada com a célula guarda. 4, célula epidérmica qualquer, como eu falei. E 5, cloroplastos aqui dentro das células guarda. Função do estômago, realização de trocas gasosas. E a C, falar sobre o recebimento de luz aqui, não. As trocas gasosas seriam entrada de carbono e saída de oxigênio e de vapor de água que sai junto pelo excesso de calor ali, né? Então a água tende a evaporar. Então eu perco água e gás oxigênio nessa saída durante o processo de fotossíntese, beleza? Próxima questãozinha aqui, ó. Nas plantas, as folhas são os órgãos responsáveis pela fotossíntese e pelas trocas gasosas com o meio em que vivem. Relaciona as características da primeira coluna com as possíveis vantagens obtidas pelos vegetais, em função das adaptações foliares listadas na segunda coluna. Ou seja, ele está querendo aqui que você correlacione as duas colunas de forma, né, que faça sentido na questão da vantagem evolutiva. Então vamos lá. Epiderme revestida por cutícula. É uma grande proteção aí para evitar a transpiração. Essa é uma estrutura, né? A cutícula foi uma estrutura muito importante para que a planta do ambiente aquático pudesse aí desenvolver e evoluir no ambiente terrestre. Então, ó, diminuição de perda de água pelo vegetal. Então, 1B. Então, 1B a gente já mata aqui, B e D, ó, que fala 1D, né? Então já tá errado aqui, só sobra A e C. 2. Estômatos presentes em maior quantidade na epiderme superior da folha. Então vamos ver. Maior eficiência de trocas gasosas em plantas aquáticas. É o que faz mais sentido aqui, né? Porque se eu tenho uma planta aquática, se ela está na superfície da água e eu tenho um estômato na parte superior, eu tenho uma troca muito mais eficiência de gases ali, porque debaixo d'água fica mais difícil eu captar oxigênio, né? Ou liberar o CO2. Então, 2D já mata a questão, né? A letra C aqui só traz 2A, que não faz sentido aqui para mim. Então, ó, eu tenho a letra A como resposta correta aqui, né? 3, parênquima lacunoso, só pode ser maior eficiência na circulação interna de gases, porque o lacunoso é o que me permite espaços entre as lacunas de células, permitindo mais gases. Então, aumenta a eficiência desses gases ali dentro. 4, morfologia laminar, ou seja, folhas bem finas e mais largas. Então, eu aumento a superfície de contato com a luz do sol e aí, consequentemente, a absorção de luz CO2, maior fotossíntese. Então, 4A. Faz sentido aqui, né? Tira a prova real da letra A aqui da questão. Questão correta aí, então. Próxima questão. Essa questão é muito importante, muito interessante por uma questão que está lá embaixo, ó. O desenho a seguir ilustra a ultraestrutura do cloroplasto, ou seja, só a microscopia eletrônica aí para mostrar isso aí, né? Observe que basicamente ele se parece com a mitocôndria, com parede dupla e cristas resultantes da invaginação da membrana interna. Chamam a atenção os depósitos de pilha de vesículas achatadas como se fossem moedas superpostas, os tilacoides, né, pessoal? Que são chamados de grana ou granum, né, que contém clorofila. Então, tem os tilacoides que, quando empilhados, se chamam grânum.
Tem a matriz, uma moléculazinha de amido ali, beleza. Com relação à estrutura do cloroplasto, pode-se afirmar: 1. As unidades formadoras de grana são os tilacoides, onde são encontrados pigmentos carregados de absorção da luz. Beleza. 2. A matriz estroma desse organoide contém proteínas estruturais e enzimas catalisadoras das reações fotossintéticas que conduzem à produção de glicose. Legal. 3. A reação que pode expressar o fenômeno que ocorre no cloroplasto é a transformação de C6H12O6, que a gente já sabe que é glicose, mais 6 moléculas de oxigênio reagem e liberam 6 moléculas de água e 6 de gás carbônico. Pessoal, tomem muito cuidado com isso aqui. Pode ver que a única resposta correta é a A, que traz a 1 e a 2 como informações corretas. Tomem muito cuidado com isso. Quando eu pego a glicose e junto com o oxigênio e libero água e CO2, você tende a botar na sua cabeça que isso aqui é uma reação de fotossíntese, que é a respiração da planta. Calma lá. O processo de respiração celular ocorre na mitocôndria. Respiração celular ocorre na mitocôndria, que é isso aqui. Pegar a glicose, juntar com o oxigênio e liberar água e CO2. Quando eu falo em pegar a reserva de energia, pegar a luz e transformar isso, aqui o que seria fotossíntese, a gente está falando da produção de glicose e não da liberação de água e CO2. Então essa reação aqui, ó, não acontece no cloroplasto, ela acontece na mitocôndria. Então essa afirmação 3 está errada. Próxima questão aí, ó. Os cloroplastos encontrados nas células de planta realizam a fotossíntese, fenômeno pelo qual compostos orgânicos são produzidos a partir da água e do dióxido de carbono, com a utilização da energia luminosa. Ou seja, ó, dióxido de carbono aqui é utilizado. Lá na imagem do exercício anterior, estava falando que a gente usava o oxigênio, está errado. As substâncias produzidas naquelas organelas são, ou seja, nos cloroplastos, glicose e gás carbônico são fundamentais para a atividade metabólica das mitocôndrias? Não, né? Mitocôndria usa gás oxigênio. Então, ó, glicose e gás oxigênio são fundamentais para a atividade metabólica das mitocôndrias. Correto, é isso aí. Primeiro, o cloroplasto tem que formar a glicose e também o gás oxigênio, porque ele vai transformar o dióxido de carbono e liberar o oxigênio. E aí sim a mitocôndria vai poder fazer a respiração celular, liberando energia para a planta. Depois vai ser carregado, né, para a planta aí. Então, letra B é a questão correta aí, né? Show de bola, pessoal. Então, correção desses exercícios aí. Próximo vídeo a gente traz a correção dos exercícios seguintes. E então, é só aguardar a postagem do segundo vídeo. Enquanto isso, curte o vídeo aí, compartilha para os colegas para que possam assistir esse vídeo, não perder nada desse primeiro vídeo para poder seguir para o segundo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.